Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do Foguete Sem Ré. Mais uma vez estamos aqui, eu e meu amigo de fé, meu irmão camarada Ricardinho Sá. Ricardinho, seja muito bem-vindo, a casa é sua literalmente, meu amigo. Hello! Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz? Saudações agora com saúde. Saudações. Nós viemos em paz. Roda. Roda. Fala, turma, estamos de volta, um oferecimento exclusivaço para esse episódio do Clube, né? Nós somos ousados, nós temos ousadia para quebrar padrões, Ricardinho. Inclusive você que acompanha o Foguete Sem Ré, lendo o QR Code que está na sua tela, você pode ter acesso às possibilidades de felicidade que o clube te oferece. Você pode ler o QR Code que está na sua tela e ter acesso à nossa loja para comprar os poucos, né? Os raros ingressos para as nossas baladinhas, lendo o QR Code ou clicando no link que está aqui na descrição do seu vídeo ou do seu áudio, se você estiver acompanhando a gente no Spotify. E você não pode esquecer também de compartilhar esse episódio com seus amigos, com suas amigas, com sua tia, com sua prima, com seu papagaio, com seu periquito, quem quiser, 10 estrelinhas, curtir o canal, se inscrever aí, Ricardinho. Quem tiver dedos para mexer numa tela, pode mandar. Que satisfação estar com você mais uma vez, meu irmão. Eu estou mais satisfeito ainda porque agora eu estou com saúde, porque Com saúde 100%. da última gravação É grotesca, meu amigo. estava derrubadíssimo. A sua energia com saúde é grotesca. Fale não, meu. Ô, Mas estou de Ricardinho, volta. Manda aí. depois dos recados dos nossos patrocinadores, gostaria de fazer um pedido. Peça. Rapaz, você focado na experiência dos seus clientes, né? Meu amigo, eu acho de uma sutileza você oferecer um cardápiozinho com os cafés que rolam aqui na colina, né? Isso é uma bronca porque eu não ofereci pra Tony, né? Hã? Porque eu esqueci agora. Não é bronca, não. É porque, que eu realmente me rapaz. esqueci. Não, é porque no final do pergaminho aqui de Tony, tem aqui uma palavra chamada necessário, né? E, cara, Cara, não é que café seja necessário. O que é necessário na minha vida é você, Coisa linda. né? But, Sim. né? Como diria meu pai, minha amiga, eu não sei porquê, mas me deu uma vontade daquele café de... Café de doce de leite. Vixe Maria, aquele não Esse é café, fera, não. meu. Ele é um afago para as minhas pupilas degustativas. Como é o nome? Hã? Pupilas? Pupilas não. Papilas degustativas. Papilas degustativas, senhoras e senhores. E não pupilas. Pupilas é do olho, né, Ricardinho? Esse do outro. Quer não? É ele. Com uma propaganda dessa. Enquanto... É isso aí, senhoras e senhores. O foguetão aqui é sem ensaio, Sem arrudeios. sem arrudeios, de uma maneira leve e descontraída. Falamos sobre coisas extremamente importantes, né, para a nossa sociedade, né, Ricardinho? Falando sobre Exatamente. empreendedorismo, temos Isso. o empreendedorismo como guarda-chuva base, Isso mesmo. né? Mas vários temas que acontecem embaixo desse guarda-chuvas, como inovação, gestão, tecnologia, vendas, growth, branding, inspiração. Mas antes de falar do que era necessário, eu dar esse desdobro meio sem pé nem cabeça a pedindo, né, um café doce de leite. É engraçado, Ricardinho, que como nós estamos tendo o privilégio nesse 2025 de trazer pessoas tão plurais, né, Exatamente. pro foguetão, né? E obviamente que temos... O episódio de hoje tem uma chancela
uma chancela gigantesca, né? E o nosso convidado de hoje tem uma responsabilidade, né? Porque foi indicação de uma pessoa extremamente importante para todos nós, que é a Dona Gabi Lobo. Uma Isso salva é de verdade. palmas para a Dona Gabi Lobo. Amada Gabi. Deixou sua marca no foguetão com louvor. Maravilhosa. Gabi, nós te amamos. Um beijo. Beijo, Gabi. Vejam só, vou começar o currículo, né? O pergaminho do nosso convidado de hoje, de trás para frente. Vai, manda ver. Diria que meu currículo é um currículo extenso, ó, senhores, seus pergaminhos do cidadão. É um pergaminho extenso porque uma das minhas características é pular de cabeça em experiências, novidades e sem resistência. Isso aí. Tudo é absolutamente válido se você enxergar a partir de um ponto de vista positivo e de amadurecimento. Imagina só um cara que foi estimulado a vida toda, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas pelo que eu entendi dos bastidores, quer queira, quer não, um pensamento um tanto quanto tradicional, né? De referencial de sucesso, meu amigo. Onde, segundo ele foi direcionado, ó, na vida só existem dois caminhos, né? Aquele blá, 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 nhen, senhoras e senhores, do caminho da área médica e da área jurídica, né, Ricardinho Sá? E ele acabou seguindo para a área jurídica e a vida, senhoras e senhores, como não é uma tabelinha de Excel, né? Nós já sabemos disso, já falamos sobre isso diversas vezes. A vida, né, do nosso convidado de hoje acabou levando ele para outras áreas, né? E apesar do sucesso na área jurídica, ele foi, né, ciscando, né? Foi cambaleando para outras áreas e acabou começando a empreender, a se tornar um gestor, a abrir empresa, a empregar gente e acabou se tornando um influenciador digital. Mas, segundo ele, que eu concordo de maneira genuína, de maneira pura e de maneira sincera, ele acabou a grande experiência, a grande profissão e a grande função do nosso convidado de hoje é ser pai, né? Concorda, Isso. meu amigo? Essa é a maior tarefa, né? O desafio de uma vida inteira. E a Essa, principal, a e a mais principal, gostosa. a mais gostosa, a mais desafiante também. Desafia a gente. Turma! Desculpe te interromper. Não, viu? continue, depois eu... A intensidade, turma, ó, a palavra aqui é intensidade, com que eu me envolvo nas experiências gera um repertório valioso. E é um prazer, segundo ele, abre aspas, Ricardinho Sá, Aspas. do nosso convidado de hoje, será um prazer dividir parte dessa fisa quase anônima, Quase. mas que considero inspiradora diante da coragem de mudar, sempre que necessário. Uma salva de palmas para o meu amigo Antônio Nazário, vulgo Tony Nazário. Seja bem-vindo, querido. Valeu, Seja valeu, muito galera. bem-vindo ao Foguetão. Não esqueça que só toma pressão quem é bom. E você está oficialmente agora pressionado a deixar registrado um episódio gigantesco do tamanho de Dona Gabi Lobo. Ave Maria, a pressão vai ser grande. Muito obrigado, Bruno. Eu não vou conseguir chamar Bruno Oliveira, porque eu só conheço como Bruno Super, né? Então, Isso é vai das ser- antigas, é viu, das turma? antigas, é das antigas. Ricardinho, prazer imenso estar aqui com vocês. Já assisti vários episódios de vocês e muitos profissionais que eu admiro, que me espelho, me inspiro. E hoje estar aqui junto com vocês, prestando alguns relatos da minha vida, das minhas mudanças de rota. É muito legal, eu adoro comunicar, eu adoro esse envolvimento assim com rede social, e eu acho que estar aqui testemunhando um pouco do que eu já passei, do que eu já enfrentei, dos desafios diários em torno de paternidade, de empresa e tudo mais, é um prazer imenso ao lado de duas figuras também que eu imagino que fizeram transições de carreira, fundaram coisas que nunca imaginavam que estariam executando hoje. Fico feliz e honrado por isso. A honra é nossa, meu irmão. Cara, vou começar de trás pra frente. Brajara Zou. Velho, essas mudanças todas, nesse cavalo de pau que você foi dando assim na sua vida, qual foi o momento mais difícil?
O momento mais difícil é... Eu diria que o Quando mais... você olhou assim, velho, será que é isso mesmo? Bruno, eu acho que a transição de carreira, no meu caso particularmente, ela não aconteceu de uma forma Abrupta. abrupta. Não foi algo que foi... Foi uma transição gradativa, uma transição paciente. Eu deixei que as coisas vão acontecendo. Às vezes eu tô viajando, assim, eu pego o carro, viajo sozinho, tá? E vem algumas frases na minha cabeça. E um dia veio uma que diz assim: eu não vivo em busca de relações, seja ela qual for, relacionamento amoroso, profissional, de amizade. Eu deixo que elas aconteçam. Que as pessoas buscam muito e às vezes você busca muito e não acha. E eu prefiro deixar que a vida vá levando, sabe? Eu gosto dessa coisa de experimento aqui, vou vendo, vai acontecendo e a coisa vai fluindo. Então, eu acho que um dos momentos mais difíceis para essa transição, se falar de empreendedorismo, foi eh, admitir para mim mesmo que eu não queria mais seguir na área jurídica. Foi muito desafiante. Eu tive que viajar para São Paulo quando eu fui assinar um contrato já na área de arquitetura com o Banco do Brasil. E lá em São Paulo eu tomei um café com uma amiga minha de São Paulo e a galera de São Paulo tem uma mente super aberta, uma mente muito mais flexível do que a nossa. E a gente passou uma manhã tomando café e eu falando, porra, é muito difícil para mim admitir para mim mesmo que eu não quero mais seguir com o direito, né? Porque a gente é pego pelo ego também. Eu passei na Universidade Federal de Sergipe, eu fiz direito lá. Eu passei na OAB no 9º período, existia um reforço, uma expectativa muito alta da família em torno dessa escolha que fiz lá atrás. Existia também uma expectativa alta em todos os escritórios por onde eu passei, as pessoas reconheciam em mim um potencial, uma possibilidade muito grande de ser uma carreira muito promissora, e isso me aprisionava, sabe? Essa vaidade, esse ego, assim, porra, eu fui esse cara, né? Eu poderia ser grande nesse caminho, mas eu não quero, não faz mais sentido para mim. E pegar esse diploma que eu lutei tanto, na Universidade Federal, que a gente sabe que tem uma dificuldade maior para você ter o acesso, tal, e eu queria muito aquilo lá com os meus 17 anos. Então foi um momento difícil e essa pessoa ela me auxiliou muito, ela me fez abrir a mente para outras possibilidades, assim, eu lembro que ela me falou assim, você não tá jogando o seu diploma no lixo, você não tá abandonando o direito ele segue com você, ele vai ser seu maior aliado. Você hoje está assinando um contrato com o Banco do Brasil a partir de um credenciamento, graças ao direito. Você leu esse edital, esse credenciamento de uma forma muito mais dinâmica, porque você tem familiaridade com essa nomenclatura, com esse texto, e você conseguiu esse contrato. Então, o direito ele passa a ser seu aliado nesse novo modelo de vida, né, que é da empresa, do empreendedorismo e tal. Então, hoje eu interpreto o direito realmente como um grande aliado, mas essa cisão, né, não foi nem a transição de carreira em si, foi o processo de internalizar uma outra forma do direito na minha vida, sabe? Então, acho que foi uma época bem, bem difícil, assim, bem tenso, que eu dei uma baqueada. E aí vamos pivotar. Agora você precisa deixar claro para a turma que nos acompanha o que é que Tony faz. Que mudança foi essa? Que transição foi essa? O que foi que aconteceu? Hoje, vamos lá. Eu, Antônio Nazário, o Tony Nazário, como eu sou conhecido nas redes, hoje eu sou dono de uma empresa, a Smart Arquitetura, que é uma empresa que tem vários produtos. A gente tem contratos com bancos para fazer avaliação imobiliária, a gente presta esse tipo de serviço, a gente desenvolve projetos de arquitetura, projeto arquitetônico, projetos de interiores, comerciais, residenciais, e a gente faz gestão de obra também, que é toda a parte, assim, desde o recrutamento de pessoal, abastecimento de obra, cronograma, fiscalização, tudo mais. A gente faz isso também.
E eu ainda dou uma blogueirada também na rede social, sabe? De vez em quando eu apareço por lá, algumas marcas me chamam para fazer algumas parcerias e eu também presto esse serviço para minha própria empresa, né? Divulgando o trabalho que a gente faz, tal. Então eu montei essa empresa, contratei profissionais. Hoje a gente tem um quadro de 2 arquitetos e mais 3 estagiários. Esses 2 arquitetos são os 2 responsáveis técnicos da empresa. Então eu faço essa parte ligada à parte criativa, junto com esses profissionais, e eles desenvolvem toda a parte técnica mesmo, as plantas, tal, para a gente poder entrar na fase de obra. Então a virada foi 180 graus, porque se fosse 360 a gente voltava para o mesmo lugar, né? Aí vamos lá, turma. Prestem atenção. Vamos lá. Um advogado formado pela Universidade Federal do Sergipe, né? Aprovado na OAB no 9º período, né? Uma puta expectativa em cima dele, vai ser um grande advogado promissor, etc, 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 né? E obviamente que a gente vai saber essa história, como tudo aconteceu. E aí ele, hoje, né, lidera uma empresa de arquitetura, mas prestem atenção, gente. Ele é estudante de arquitetura. Isso é uma polêmica. Sou estudante, eu tô no 7º período. Hoje você é o gestor e E o está se estudante. formando na parte técnica. Eu diria, Bruno, que... Um dono de hospital precisa ser médico? De forma alguma. Assim como dono de construtora não precisa ser engenheiro, né? É a grande polêmica, assim. O mercado de arquitetura, ele é um mercado muito fechado, sabe? Os profissionais é um mercado muito fechado. E existe uma certa polêmica, porque de certa forma eu apresento as coisas que a empresa faz. Então há uma certa confusão em torno da minha função dentro da empresa. Eu acho que as pessoas olham, mas não sabem a fundo. Eu acho que é até uma oportunidade estar aqui e explicar quem eu sou e o que é que minha empresa faz. É uma excelente oportunidade. Mas, de fato, na verdade, eu sou um empresário, sabe? E eu amo arquitetura. Eu sempre tive uma aproximação, uma afinidade com arquitetura desde muito cedo, desde criança. Tenho um olhar estético. Eu entrei aqui no estúdio, eu já estava olhando todos os detalhes, é automático. Então, eu sempre tive essa afinidade, mas eu acredito que minha função dentro da empresa, ela não vai ser arquiteto propriamente dito, sabe? No sentido mais literal da palavra. Aquela pessoa que vai estar no AutoCAD, que vai estar no SketchUp desenvolvendo, que vai estar fazendo toda a parte de estudo. Eu acho que essa não é a minha função e nem pode ser dentro da empresa. Eu me considero muito mais a parte, digamos... me fugiu a palavra agora. Mas seria a parte mais... de gestão? Seria de gestão, seria a parte comercial? A parte comercial, sabe? Eu sou o estratégico, essa é a palavra da empresa. Certo. Eu sento com o cliente, eu converso, eu atraio ele para dentro da empresa, né? Eu faço a ponte entre a empresa, fornecedores, marcas, né? Entre a especificação. Então, o pessoal está especificando, a gente está fazendo isso dentro do escritório, mas eu faço toda essa ponte do cliente até o fornecedor, inclusive também com os prestadores de serviço que vão estar trabalhando na obra, a gente faz esse recrutamento e tal. E o marketing, sabe? Eu acho que a forma como eu comunico os serviços que a empresa presta não pode ser tirado da minha mão. Tem que estar aqui no meu colo, precisa que meu rosto e minha voz apareçam para que as coisas aconteçam. E é uma filosofia, uma política que eu tento mostrar isso, porque eu sempre penso que no exército precisa ter um general e precisa ter um soldado, e ninguém é mais importante do que ninguém. São aptidões, né? O general ele vai ter uma visão estratégica de uma batalha, e o soldado ele vai estar no campo de batalha. Um sem o outro, eles não sobrevivem. Eu me considero como esse general, não no sentido apenas hierárquico, sabe? Mas no sentido de abrir o caminho para que as coisas aconteçam. Então,
essa vai ser sempre minha função dentro da empresa. Eu amo arquitetura e eu consumo isso no meu dia a dia. Minha lupinha é só ambiente no Instagram. Eu sou muito curioso, eu olho a textura, eu olho isso, eu passo isso para as pessoas que estão desenvolvendo os projetos para mim, mas o meu forte mesmo é a parte estratégica mesmo, de captação, de trazer o cliente, fazer ele fechar o contrato com a gente, né, do convencimento também do projeto, né? Vendas. O projeto em si não deixa de ser uma venda, porque o cliente ele está enxergando aquele projeto, a gente apresenta numa reunião de estudo preliminar, por exemplo, a gente apresenta uma maquete, levanta uma volumetria, e eu me reúno junto a eu, arquiteto, e os clientes, e a gente apresenta o que é que a gente está propondo para aquele ambiente. Uhum. E muitas vezes eu preciso vender para o cliente que aquela ideia ela é favorável para ele, vai fazer sentido dentro do que ele está solicitando para a gente. Não deixa de ser uma venda, o projeto é uma venda. Então, essa parte eu faço com muita facilidade, com muita familiaridade. A comunicação, eu acho que é voz, sabe? É você trazer os argumentos, você trazer os benefícios que é investir num projeto, investir na sua casa, investir na sua empresa, entende? Então, essa parte tem que estar comigo. Já a parte operacional, não. Parte operacional, eu pensei numa ideia, sento com o arquiteto, a gente discute e ele vai lá e desenvolve. E a gente apresenta em seguida, sabe? Mas essa parte Ô, Tony, estratégica. você estava falando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre essa, como eu posso dizer assim, simplificação da arquitetura, né? Que você, no conteúdo que vocês produzem, que você produz, você busca aproximar a arquitetura das pessoas, né? Que alguns profissionais, não sei o que é que você pensa, mas alguns profissionais criam um certo distanciamento, algo inacessível, alguma coisa nesse sentido, e você principalmente tem como missão, eh, acredito que não é popularizar, acredito que é desmistificar de fato, tornar mais acessível, tornar mais próximo, tal. Como é que é isso? Eu queria que você destrinchasse um pouquinho sobre isso. Bruno, eu considero o seguinte, a gente vive no menor estado, né? Uma das menores capitais do Brasil, então a gente encontra muita resistência do mercado para fazer investimentos na própria casa, na própria empresa. A galera aqui é muito resistente. E um dos trabalhos que eu mais tenho facilidade de fazer é mostrar para o cliente que o investimento que ele vai fazer ali, ele vai colher benefícios, entende? Uhum, E eu acho que depois da pandemia isso ficou muito claro, muito fácil de ser explorado, porque as pessoas ficaram presas dentro de casa e precisaram se deparar com a própria realidade, né? Ou do desconforto do sofá, ou da iluminação que não está adequada, porque as pessoas passaram a utilizar mais a casa, né? Quando eu falo da empresa, a empresa já tem uma predisposição a fazer investimentos, porque a empresa precisa aparecer hoje a rede social é o principal veículo de publicidade do que a gente faz. Então as pessoas já chegam lá no escritório dizendo eu quero ambientes instagramáveis. Mas para o investimento na residência, a gente começou a perceber essa necessidade pós-pandemia. Só que eu percebo que o mercado de arquitetura tradicional, ele é um mercado muito plástico, sabe? As coisas... eu acho bonito, particularmente eu acho muito bonito o conteúdo que se é produzido, mas porque eu aprecio esse tipo de conteúdo, eu aprecio a arquitetura. Então, para mim, achar bonito é fácil. Só que para a maioria das pessoas que desejam, mas não consomem aquilo, é só um objeto de desejo. Não é algo que a pessoa está envolvida no seu dia a dia. Eu acho que determinadas formas de abordagem acabam distanciando. uhum. Eu vou dar um exemplo da minha infância, assim. Eu lembro que quando eu saía para a escolha imobiliária com minha mãe, com meu pai e tal, a gente se sentia um pouco deslocado, porque as coisas eram caras, o atendimento dentro das lojas era um pouco mais distante, aquela coisa muito metódica, Uhum. meio, sabe?
e a gente não se sentia à vontade. Às vezes contratava um profissional arquiteto, mas era aquela coisa mais rígida, tal. E isso eu percebi ainda na adolescência, tal, que gerava um distanciamento. Quando eu entrei para o mercado, eu pensei de forma oposta. O cliente ele precisa se sentir livre para a gente dialogar. Eu estou aqui para mostrar para ele os benefícios, eu estou aqui para apresentar para ele todas as possibilidades, mas ele precisa se sentir livre também, porque ele é o usuário daquele ambiente. A gente não pode impor uma vontade, não pode determinar que seja feito de uma forma. E isso parte de diversas premissas. O cliente vai estar investindo, às vezes, muito caro num sofá, numa poltrona e tal. Então, ele precisa entender onde ele está investindo. Uhum. Porque arquitetura é arte também, né? Então, uma das coisas que a gente mais faz o cliente ele sabe que um quadro, uma escultura tem um valor artístico e às vezes ele paga por aquilo. Mas esse valor artístico ele não está muito bem definido quando se trata de um mobiliário. Então a gente tenta mostrar para ele que aquele investimento no mobiliário, no ambiente, ele é uma aquisição de uma obra de arte também. Certo. E quando não dá no orçamento, a gente vai apresentar possibilidades. Então, essa comunicação mais flexível, mais generosa, coisas que eu trago dentro da rede social quando a gente está falando de um projeto, tá? Ou até mesmo em reunião, tem feito que muitos clientes acabem apostando na ideia que a gente teve na hora de desenvolver o projeto e tornando aquele projeto executado desde a ideia que ele é pensado, idealizado, até a entrega da chave para o cliente com o ambiente pronto. Uhum. Então, a gente tem uma taxa assim, de finalização de projetos da forma como a gente idealizou lá atrás, né, muito alta. Então, os clientes apostam. A última fase de uma execução de um projeto é a decoração, né? Que é a Sim. produção do ambiente. Que é o vasinho, é a plantinha e tal. E é uma fase que o cliente já está cansado, sabe? Ele já gastou tubos de dinheiro naquele ambiente e tá ali sangrando. Mas ele vai lá e vê a diferença que dá. A gente faz os testes e tal, e ele vai lá, investe e vê o ambiente, fica muito satisfeito com o resultado final. Então é através de uma linguagem mais acessível, tentando demonstrar de uma forma bem fluida que essa possibilidade ela vale a pena, sabe? Que vai mudar a relação dela com o espaço, a relação dela do cliente com os demais usuários daquela residência, daquela empresa, proporcionando conforto, proporcionando espaço de convivência mútua. Então a gente vai utilizando de todos os benefícios, sabe? Então não é aquele vídeo que a gente se propõe a fazer que seja plástico, artístico, porque o cliente não conecta, sabe? Eu acho que a rede social traz esse benefício. A gente precisa utilizar ela a nosso favor, conectar. As pessoas não se conectam com a Smart, as pessoas se conectam com o Antônio, sabe? Que está ali falando sobre um projeto que a minha empresa desenvolve. Então, é essa comunicação que se tornou um grande aliado. E isso você leva para sua comunicação nas suas redes. Eu vi você falando sobre isso, assim. Essa leveza você leva para suas redes. Ou seja, é um contraponto da maneira como o mercado faz, né, não? É totalmente oposto. É uma via. Eu, às vezes, fico até me questionando assim, porque eu não posto só arquitetura na minha rede social pessoal. Eu posto. A minha rede social é quem leva pessoas para a rede social da minha empresa. Sure. Mas minha rede social eu falo da minha vida, sabe? Eu vou tá ali brincando, eu gosto da brincadeira, da resenha e tal, posto uma besterol, posto às vezes uma reflexão, já falei de transição de carreira, já falei de paternidade no meu Instagram, coisas que eu tô lendo, filmes que eu tô apreciando, tal, que eu fiz uma crítica, faço um biscoito porque tô solteiro e mostro o projeto. Então, as pessoas se conectam com a figura Antônio ali, que tá nesse limbo aí cheio de coisa, e no meio vem o projeto. Então, as pessoas querem, de alguma forma, fazer comigo, porque eu tenho esse jeito de ser um pouco mais intimista, digamos assim, sabe? E, de fato, a gente consegue ganhar uma intimidade com o cliente muito bacana, sabe? Tem cliente que chama a gente para beber na varanda dele depois que a gente já entregou
o ambiente dele pronto. Então, isso pra gente é muito valioso. Mas é o mesmo Com cliente que certeza. também passou uma obra inteira brigando comigo. Ah, não sei o que, isso é caro, isso é aquilo, atrasou aqui, não sei o que e tal. Porque a gente passa por isso. Mas depois a gente consegue dar um jeitinho aqui, melhor aqui, não sei o quê. E ele tá ali chamando a gente pra tomar cerveja. E funciona muito bem, assim. É essa dinâmica que eu tenho levado, que tem Tony, dado assim, certo. queria que você falasse um pouquinho dessa, assim, de fato, como foi que aconteceu essas mudanças todas, assim, na sua vida? Você disse que foi de maneira gradativa, de um jeito gradual, tal. Eu queria que você inspirasse as pessoas, né, contando essa história, como foi que aconteceu, assim. Mas É, principalmente, quem era o Tony ali daquela época e quem é o Tony hoje, assim. rapaz, são duas pessoas completamente diferentes, viu? Eu diria que as pessoas têm a mania de achar que a transição de carreira ela acontece de uma hora para outra, né? Como uma escolha que se faz hoje e amanhã você é advogado, amanhã você acorda arquiteto. Perfeito. E não é isso. E muita gente deixa, inclusive, de seguir com aquilo que faz sentido para elas, porque imagina que tem que ser feito dessa forma. E, na verdade, para mim não funcionou dessa forma. A transição de carreira ela foi acontecendo de uma forma muito gradativa. Eu fiz direito, como você falou, eu fiz direito na UFES, tal, toda aquela questão que eu já mencionei aqui. Fiz direito e eu me apaixonei pelo direito uma fase da minha vida, sabe? Eu comecei a estagiar no terceiro período, quarto, já ia para o escritório de terninho, tal, empolgado e sempre fui muito envolvido com a parte mais operacional, sabe? Eu era aquele aluno que assistia aula, mas eu me envolvia muito mais com os estágios do que com a própria faculdade em si. E isso me dava uma autonomia profissional incrível. Então, no direito, no sétimo período, eu marquei uma reunião com o dono do escritório na época. Disse, eu quero um café com o doutor fulano. Falei para a secretária dele. E aí, nesse café, eu fiz uma proposta para ele. Eu disse, olha, sou seu funcionário mais antigo, se você não percebeu, eu era estagiário. E eu queria fazer uma proposta para me tornar o trainee aqui do escritório. Aí ele ficou assim, espantado e tal. Aí, no outro dia, me chamou para reunião e topou. Então, eu entrei. Então, eu me apaixonei pelo direito, eu vivenciei muito isso. E aí, depois de 7, 8 anos advogando, trabalhando, estagiando, depois trabalhando em vários escritórios e tal, montei depois o meu, fui assumir alguns cargos públicos e tal. Só que eu sempre tive um pezinho na construção civil, sabe? Eu pensava assim, eu vou ganhar dinheiro com direito, mas eu vou investir no mercado imobiliário. Vou fazer minha casa, minha vida, vou lá para a saída da cidade, compro uns lotes e construo, vendo, vou ganhar dinheiro com isso aí. E aí foi quando surgiu um projeto na época, acho que em 2014 mais ou menos, que era um projeto do governo federal, que eles disponibilizavam recursos para construção de unidades habitacionais populares e tal. E na época, a entidade organizadora era a Caixa Econômica. Uhum. E associações, comunidades quilombolas, várias comunidades poderiam se inscrever para poder receber esse benefício e ter os contemplados, né? Proporcionando, assim, a moradia própria para a população de baixa renda. E através do cliente da advocacia, eu descobri esse programa e comecei a ir atrás, porque as associações contratavam construtoras para executar o projeto. Uhum. E aí eu montei a empresa, que já foi a Smart na época. Montamos a empresa, meu pai já trabalhava um pouco com construção civil, e aí meu pai me deu um suporte e tal, mas eu montei a empresa e consegui uma associação interessada em nos contratar para tocar esse negócio. Então a transição ela aconteceu de uma forma paralela. Então eu estava ali na advocacia, mas eu já estava Sim. construindo um ambiente para construção civil. Isso de maneira consciente que você faria essa migração ou não? Na Não, vou época, começar a ciscar aqui e tal. porque eu acho que eu não ia fazer essa migração, não. Ainda acho que existia um amorzinho pelo Sim. direito, viu? Ainda existia um tesãozinho pelo direito. Mas foi algo que eu sempre quis fazer, assim. O direito tem um problema, né? Do tipo, se você não presta
serviços para empresas, por exemplo, quando tem contratos, você não tem uma estabilidade, você fica dependendo do vencer a causa para poder receber seus honorários. A menos que você realmente tenha uma cartela de clientes que você preste serviço e você receba mensalmente uma mensalidade. Mas tem essa questão da instabilidade em torno da receita que você vai receber mês a mês. Então, você precisa de ter um estudo muito maior financeiro para você gerir sua vida. Então, eu sempre pensei, vou ganhar dinheiro com direito para poder expandir patrimônio, ganhar dinheiro e tentar crescer. E aí, pronto. Nessa fase, eu acho que não estava tão claro para mim que eu ia migrar, sabe? Mas 2 anos depois que eu dei entrada nesse projeto, já com minha empresa envolvida nesse projeto, foi quando ele saiu. Eu ainda estava envolvido com direito. Estava trabalhando no escritório. Saindo. Quando eu saí, 1 mês depois, eu recebi a notícia de que os recursos foram liberados para a associação e que a gente seria contratado para executar o projeto. Então, a gente, na época, construímos 42 casas em Laranjeiras. E foi quando eu ganhei um dinheiro maior, assim, que eu disse, espera aí que eu vou precisar usar esse dinheiro de alguma forma. E aí foi quando eu comecei a construir casa e vender. E aí eu diminuí minha advocacia e comecei a investir no mercado imobiliário, principalmente vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, que era para populações de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo que possibilita esse acesso à moradia. Então, eu fiz, acho que umas 25 casas na época, assim, num período aí de uns 3 anos. Depois dessas 42. Depois das 42, porque eu ganhei dinheiro e aí eu fui fazendo investimentos. Aí comprava 5 lotes, construía, vendia, ganhava dinheiro, reinvestia e fiquei fazendo esse movimento. Então, depois que eu comecei a investir nisso, foi quando essa transição ela foi se concretizando. Aí foi quando eu fui embora para Brasília, por causa de um relacionamento. Eu estava namorando uma pessoa que morava lá, e aí já estava 2 anos me relacionando com ela, tal, ela estava fazendo residência médica, então não dava para ela vir. Eu tinha que ir. E aí, como eu estava com a vida mais tranquila, porque a obra estava sendo tocada, eu conseguia ir, voltar, e eu fui. Aí foi quando eu comecei eu descobri um edital de credenciamento da Caixa para prestar serviço de avaliação. Aí foi quando eu fiz essa preparação da empresa para também prestar esse tipo de serviço. Mas nesse meio termo, e morando lá em Brasília, eu cheguei a estudar para concurso, porque estava lá sem ter muito o que fazer. Então, vou estudar para concurso, vou ser procurador da Fazenda Nacional. Aí estudei uns 2 meses para concurso, até que recebi a notícia de que a minha documentação para prestar serviço, tanto para a Caixa quanto para o Banco do Brasil, tinha sido aprovada. Eu disse, não vai ser concurso, não. Deixa essa história para lá. E eu já estava também já de saco cheio de falar bonito o tempo todo, de andar com um calor da desgraça nesse Brasil, a gente todo empacotado e tal. Eu disse, não faz mais sentido para mim, eu vou partir aí para a área de arquitetura, engenharia. Quase fui fazer engenharia, aí fiquei naquele limbo e tal, assinei contrato, aí foi quando eu resolvi fazer arquitetura. Aí foi onde tudo começou com a empresa, na forma como ela se comporta hoje, né, dentro dos serviços que a gente presta. E esse leque de trabalhos aí que vocês desenvolvem. Foi a partir desse credenciamento, que inicialmente a minha ideia era fazer arquitetura para me tornar responsável técnico da empresa, por uma questão puramente burocrática mesmo, né, exigência de edital e tudo mais. Então, a gente se credenciou em 2019, minha expectativa era que em 2024, ano passado, eu já tivesse formado, já com uma certidão de acervo bem preenchida, tal, para que eu virasse responsável técnico da empresa e pudesse assinar por ela para fins de Caixa e Banco do Brasil. Mas, nesse meio termo, eu fui atravessado por outro final do relacionamento de Brasília, pandemia, volta para Aracaju, outro relacionamento, paternidade, tudo isso atrasou um pouquinho essa faculdade. A vida real, né? Que a gente idealiza uma coisa, de repente nada vai na mesma direção e você precisa ir se adaptando aqui com tudo acontecendo. E aí foi quando eu cheguei a me matricular, fiz até o 6º período, estou agora no 7º,
Mas... Acaba já, né, velho? acaba já. Mas Caetano, meu amigo, demanda um pouquinho. E não deixa. Aí foi quando eu comecei a... São, não sei o quê, são 4 anos, né? São 5. Ah, 5 tá. anos de formação. 10 períodos, né? 10 Isso, períodos, isso. é. E uma faculdade trabalhosa, viu? Trabalhosa porque é tudo muito artístico e recorta, cola, não sei o quê, e dá trabalho. E você com a cabeça fora, o negócio bombando, o bicho pegando e você ali de noite Eu cortando tendo o que fazer retorno. planilha de laudo de ordem de serviço que está chegando, reunião com o cliente, projeto, gerenciar a equipe, fazer a parte administrativa da empresa, pensar no marketing, que ainda não consegui pensar porque não tenho tempo, ser pai, introdução do menino na escola, puerpério, não sei o quê, porque eu me envolvo muito com a criação do meu filho e tudo que você imagina. Meu Ele filho, tem ele, quantos anos? 2 anos. Qual é o nome dele? Caetano. Pô, nome Então, bonito, mano. então, assim, foi um turbilhão, sabe? Foi um negócio. E várias mudanças, assim, mudança de sede da empresa, ampliar a estrutura e tudo mais. Loucura mesmo, coisa de doido. Quem vive um dia comigo consegue entender, às vezes, por que que eu não respondo um WhatsApp com tanta rapidez. É loucura. Mas, Tony, diante dessa sua multidisciplinaridade, qual o seu maior desafio, assim, quanto gestor, quanto empreendedor, assim? Porque você não se aprende na escola, né? Não, eu acho que meu maior desafio que eu tô. Hoje tá melhor isso, mas eu acho que o maior desafio se chama mão de obra. A gente tem um mercado escasso de mão de obra aqui em Aracaju. Hoje, graças a Deus, assim, a gente conta com alguns profissionais muito comprometidos, sabe? Quando eu falo de profissionais de mão de obra mesmo, é o pedreiro, pintor, eletricista, gesseiro, as empresas, de um modo geral, prestadores de serviço. E a gente tem uma certa dificuldade de encontrar profissionais que estejam junto com a gente. Hoje eu tenho equipe de pedreiros, mestre de obra, tal, que eu sei que eu posso contar, que estão comigo. A equipe de pintura também está muito redonda. Eletricista, eu acabei pegando um agora que eu estou gostando muito do trabalho dele, mas é um desafio, porque são as pessoas que é a base para que tudo aconteça e a repercussão do serviço delas é o que vai definir a sua imagem diante do cliente. Então, um prestador que ele não tem uma qualidade, um comprometimento no acabamento, no serviço, isso prejudica não a eles, mas prejudica o escritório, porque a gente faz a intermediação, entende? Então, acho que o maior desafio é a questão da mão de obra qualificada e comprometida, que eu já tive muitos profissionais que chegaram lá, fizeram serviço e caíram fora e eu fiquei assim. Às vezes tive que botar dinheiro do meu bolso para executar o serviço e tal, porque desapareceu e o cliente não vai entender, sabe? Eu acho que o cliente é tranquilo, sabe? Um ou outro é um pouco mais desafiante de lidar, mas a gente consegue, eu acho A que mão de obra é um desafio em qualquer setor, né? Né? eu Mas, por exemplo, você, quanto empreendedor, né? Qual o seu maior desafio, assim? tempo, é o tempo. Eu acho que eu tenho muita sensação de que não dá tempo, sabe? A gestão do tempo, de você conseguir fazer tudo isso. Eu já tive um perfil muito centralizador, então eu precisei abrir mão de algumas funções e encontrei, graças a Deus, pessoas com quem eu posso contar e que estão hoje me auxiliando nisso. Mas a gestão do tempo, que envolve não apenas os compromissos profissionais e pessoais, é que é o meu grande desafio, sabe? É do tipo, você tá 10 horas em casa pensando o dia de amanhã como é que vai ser, porque eu tenho que acordar, tenho que levar meu filho na escola e trocar uma criança de 2 anos para ir para a escola não dura 15, 20 minutos nem meia hora, né? São 2 horas naquela loucura tal, e eu faço isso, sou eu quem faço. Então, é o tempo. Eu acho que é o maior desafio para mim, é essa gestão do tempo. Pô, que engraçado, assim. Poucas vezes ao longo desses 120 episódios eu vi um empreendedor falando de tempo, né? Porque é uma coisa tão importante é piegas dizer, mas é uma coisa tão
essencial que a galera não fala muito, assim, fala muito sobre vendas, financeiro, blá, blá, mas, pô, tempo é tão básico, né, velho? É porque ninguém para pra pensar no tempo, né? A gente usufrui dele, às vezes usufrui bem e às vezes usufrui muito mal. Eu acho que hoje eu não usufruo bem do meu tempo. Eu tô numa fase da minha vida que não tô feliz com isso. Embora eu acredite que seja necessário estar fazendo tudo que eu tô fazendo. Mas a gente tá aqui, o tempo tá passando, você tem o seu tempo, mas o dia só tem 24 horas. A gente nunca para pra pensar de que forma a gente tá gerindo o nosso tempo. E às vezes a gente perde muito tempo numa rede social, ou às vezes perde tempo com a vida do outro, ou a gente perde muito tempo com um trabalho que poderia ser resumido em 15 minutos. Enfim, se a gente for parar para pensar sobre o tempo, a gente encontra muitas áreas de desperdício, sabe? Aham. E que hoje eu acho que meu bem mais valioso é o tempo, sabe? Então, um dia desse eu tive que dizer para um cliente, eu estava 2h30 dentro de uma loja, esperando para fechar um orçamento, e ela me respondeu depois de meia hora, e ela disse, mas só eram 30 minutos. Mas era 2h30 da tarde e eu não tinha almoçado. Então, o valor que ela atribuiu ao meu tempo foi muito menor do valor que eu estava atribuindo para o meu tempo ali. Então, o meu almoço, ele não tinha acontecido naquele momento. E ela queria mais 30 minutos do meu tempo, que seria um almoço para mim. Minha refeição básica, essencial, sobrevivência. Então, É louco isso, né? é louco. Então, o tempo ele é muito relativo, mas aquele tempo ali para mim é importante, Você sabia sabe? que um grande desafio hoje da sociedade é entender o protagonismo que nós precisamos ter em cima da nossa agenda. Faz E sentido isso? demais. Protagonismo em cima da nossa agenda, né? E aí isso também mexe muito com o psicológico, né? Principalmente o desafio de todo vendedor, Sim, né? Nós somos vendedores, é saber dizer não, exato. né? E se tornar protagonista da nossa própria agenda e é 80% mais 90% saber dizer não, né? Exato. A partir do momento que você tem uma cliente que não não valoriza o seu tempo, né? Como deve ser valorizado, é saber dizer não, Sim, sim. não é verdade? E às vezes não é consciente, né, Bruno? Não é que ela fez por maldade, Não, não é porque é, é displicência, é isso. Não, é porque cada um talvez ela vive atrasou uma uns 30 minutos realidade. porque estava almoçando, foi? Exato. Eu falei pra ela depois, eu disse, olha, aqueles 30 minutos que você me pediu e que eu fiquei lá esperando e depois desisti porque você não me respondeu, eu tive que almoçar dentro do carro com outra pessoa dirigindo pra mim pra próxima reunião. E muito provavelmente você já tinha almoçado meio-dia e 15, e eram quase 3 da tarde. Então, assim, cada um vive uma bolha, uma realidade, É. né? Talvez ela esteja valorizando o tempo dela, e eu acho ótimo isso, mas eu preciso valorizar o meu. Então, quando bateu os 30 minutos que eu não obtive resposta, eu fui embora, sabe? Fui. E com a consciência tranquila. Expliquei, não tinha mais condição de esperar. Eu tinha uma outra reunião às 15 e você foi avisada disso. Entende? E é uma pessoa querida, maravilhosa, tal. E às vezes a gente precisa se posicionar. Eu acho que Sim. Às nos vezes não, últimos. sempre. Sempre, sempre. Eu acho que o 2024 ele veio pra mim com essa lição, sabe? Posicionamento, limite. As coisas precisam ter limite. As pessoas, os relacionamentos amorosos, profissionais, com filhos e com clientes, não importa. Tem que ter um limite. Senão, a coisa dá errado, dá muito errado. E no final, quem paga esse preço é você. Então, a gente às vezes precisa ter a coragem de desagradar o outro, sabe? E não tem escapatória. Porque senão você vai estar sempre se desagradando. E se desagradar é uma ausência de limite com você, entende? Então eu virei essa chave e eu coloquei esse ponto assim como crucial na minha vida, sabe? Então, posicionamento, limite, acabou-se. Não Deu uma tem. aprofundada no episódio, viu, cara?
Deu uma 14 anos de terapia aqui, viu? Tem que dar alguma 14 coisa. anos de terapia. 14, amigo. Tá, cacete, você tem quantos anos, bicho? 37. 14 anos de terapia. Tá tudo, véi. Mas, se não fosse os 14, não estaria aqui no podcast conversando sobre transição de carreira e tal, porque foi pra isso. Teve algum gatilho pra você começar a fazer terapia? Foi o direito, viu? Na época eu tava trabalhando num escritório e eu tava muito insatisfeito com aquele estilo de vida que eu tava levando, tal. Ao mesmo tempo, tinha algumas questões familiares que eu também queria definir, reposicionar. E naquela época você não sabe muito, né? Quando eu comecei meu processo terapêutico, então não tinha muito claro o que era, por quê, onde eu ia chegar e o que é que eu ia mudar. Porque a gente olha de um jeito, a terapia faz você reposicionar e mudar de uma forma completamente oposta e diferente. Então, na época, foi um pouco de insatisfação profissional, já estava um pouco me sentindo cansado do direito, do dia a dia do direito e tal. Questões familiares mesmo, que eu precisava me aprofundar nelas, e foi o meu principal gatilho. Foi muito interessante, assim, de lá pra cá, eu não parei mais, sabe? Aí as pessoas acham assim, o que é que você tem que fazer terapia? Eu disse, todo mundo tem tudo, todos os dias, toda hora, sabe? Pra fazer. Pra fazer e pra falar, e pra reposicionar, porque toda hora acontece uma coisa, sabe? Se eu não tivesse feito terapia 14 anos atrás, eu acho que eu não seria o pai que eu sou hoje e o pai que eu pretendo me tornar um dia, entende? Então, se eu não venho, não faço um processo de mergulho interno em torno de traumas, em torno de questões da infância, de padrões de comportamento, né? Por exemplo, a minha família me condicionava, colocava na minha cabeça que eu deveria fazer medicina. E eu me lembro perfeitamente, quando eu namorava essa médica que eu morei lá em Brasília, eu me lembro perfeitamente que uma vez eu fui para uma festa de médicos. Lá era... E eu me dava super bem com os amigos dela, tá? Uma festa de aniversário só tinha médico. E naquele momento me veio um complexo de inferioridade. Porque eu me olhava diante deles e eu me sentia inferior, e vinha aquela frase assim, você poderia ser um deles. E tipo assim, se não fosse a terapia pra me mostrar que aquilo, na verdade, era uma projeção do que meus pais, de repente, pensavam a meu respeito, pensavam pra mim, e não, de fato, aquilo que eu queria como propósito, entende? Mas o complexo de inferioridade, ele veio nesse ambiente, nessa oportunidade. Mas aquilo não era meu. Eu precisava entender aquilo, compreender e soltar, para hoje eu estar fazendo aquilo que faz sentido para mim, entende? Então, eu acho que a terapia, ela tem essa função. Você vai enxergar a vida e os desafios que vão sendo colocados adiante de você, como um filho, uma empresa, um relacionamento, de uma outra forma. E eu tenho um compromisso, primeiro, comigo mesmo, porque eu sou responsável hoje pelo desenvolvimento de uma criança, sabe? Então, não adianta eu fazer uma leitura sobre como educar. Eu preciso saber o que é que eu preciso trazer de referência para essa criança, sabe? Não é que ela vai ser igual a mim, mas a gente é espelho, né, para um filho. Então, que seja um espelho o máximo, nós não somos de todos saudáveis, mas que seja o máximo saudável que a gente consiga, entende? Que a gente possa se aperfeiçoar enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto cidadão, e exercer empatia, mas exercer também limite, sabe? Colocar limite para que o seu filho futuramente saiba colocar limite nas coisas que ele precisa colocar. Enfim, e por isso que eu não largo. Tem dias que eu peço uma sessãozinha extra, porque o negócio tá pegando. Rapaz, deu uma aprofundada. Deu uma aprofundada da porra. Bicho. Por isso que tem que ter o cafezinho com doce de leite. Ô, Tony, velho, a gente... Estamos chegando aí no finalzinho do episódio.
Velho, eu queria que você respondesse nossa pergunta mais emblemática, né? Quem é Tony, sem dizer o que ele faz, é? Eu acho que. Eu acho não, eu sou. Eu acho. Eu acho não, eu sou. Tony é um cara. Eu tenho uma frase de Ariano Suassuna que eu acho muito interessante. E eu acho que eu me identifiquei muito com ela, que diz assim: ele dizia que ele acha os otimistas ingênuos, os pessimistas, eh, os pessimistas bobos, mas que ele era Um um, realista esperançoso. um realista esperançoso. E eu acho que eu sou esse cara, sabe? Eu acho que eu sou um cara que experimenta, sabe? Eu não deixo que a vida ela passe batido. Eu acho que eu respeito muito aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto, aquilo que eu vivo, as coisas que vão me atravessando e que eu preciso viver. Então eu entro de cabeça em tudo isso. Então, de uma forma muito. Não sou otimista, não sou pessimista, mas de uma forma positiva, com realismo mesmo, sabe? Admitindo pra si mesmo, assim, existe esse risco. Mas vamos, sabe? Acho que sou corajoso, assim, um cara que vai, que não tem medo, que tem coragem e vai com medo mesmo. Não é que não tem medo, mas tem a coragem e o medo e vai esses dois elementos juntos, sabe? E eu admiro demais, assim, a vida, o vivenciar as experiências, sabe? Seja com direito, seja com arquitetura, seja enquanto pai, seja estando casado, seja estando solteiro, seja numa fase mais expandida, seja numa fase introvertida. Eu tô aí experimentando. Engraçado que todos nós temos fases, né? Sim, total. Todos nós E temos fases. a gente precisa se auto-reconhecer nessas fases, né? É, É é, isso. velho. É, provavelmente quando você tomou a decisão de fato, né? Principalmente na cidade onde a gente vive, quando você tomou a decisão de fato que você assumiu, né? Entenda-se a figura de linguagem que eu vou trazer, tipo, não sou mais advogado, certo? Estou seguindo para o mercado de vou empreender, ou vou para o mercado imobiliário, ou vou ser arquiteto e etc. Tenho certeza absoluta que no primeiro momento teve uma penca de gente te chamando de doido, de louco, criticando, apontando o dedo, né? E isso vai, provavelmente, sendo um pouco invasivo, isso vai mexendo com você, vai mexendo com a pessoa, vai te deixando, será e será? Por mais que você já tenha tomado a decisão, fica naquele será, será, será. E eu tenho certeza absoluta que hoje, vendo tudo que você está construindo, tudo que você está conquistando, toda o reconhecimento que você está tendo, né? E quando eu falo de reconhecimento, falo de tapinha nas costas e falo de grana, né? É, teve muita gente que você calou a boca, É. né? Ao longo é, dessa jornada, né? Entre a penca de gente que apontou, criticou e etc. E essa penca de gente que você trouxe para esse lado aqui, para você dar esse cala a boca. Teve muita gente que você mandou se arrombar e cuidar da própria vida. Não mando externalizando, não. Eu mando. Mando aqui dentro da cabeça, mas é aquele genuíno mesmo, do tipo assim, tô foda-se pra você, sabe? Porque eu escuto comentários a meu É mesmo, respeito, velho? escuto. Tô vira e mexe, vem um comentário aqui, outro ali e tal. Comentaste tipo o quê, Tony? O último foi a gente fez um vídeo para uma empresa que tem uma visibilidade gigante aqui no estado. Você como E influenciador. foi eu como influenciador da empresa, digamos Ok. assim, né? A gente apresentando um ambiente que a gente tinha Ah, executado certo, ok. e saiu uma nota no jornal e
alguém comentou, que não é mais jornal, né? No Instagram. Sim. Um influenciador, alguém fez uma notinha falando desse projeto, né? Que a gente estava divulgando e tudo mais, junto com esse canal. E alguém comentou assim, o advogado pagando de arquiteto, bererê barará, tal. E tipo assim, poxa, eu só tô aqui tentando seguir meu coração, entende? É aquilo que eu vejo como um propósito. Eu amo fazer o que eu faço. Do mesmo jeito que essa pessoa que comentou, que eu não sei se é profissional ou não, deve ter o seu amor pelo que faz, enfim. E eu achei um pouco maldoso, assim. Já ouvi vários comentários dessa natureza. Ah, porque é arquiteto, vou denunciar no carro, vou fazer isso ou aquilo. E eu tenho uma preocupação zero com isso, porque antes de ser empresário, antes de ser estudante de arquitetura, eu sou advogado e eu sei muito bem até onde eu posso ir. Entende? Então, Sensacional, velho! eu Isso conheço, dá um cortão do cacete, Ricardinho Sá. eu sei. Muito bom, Se eu não velho. fosse Ou advogado, seja, a sua amiga lá atrás no café, exato, né? sabe? Então, tipo assim, eu escuto isso e pode ir no conselho, tá lá tudo registrado, tá. Meus responsáveis técnicos estão lá assinando todos os meus projetos. Eles são responsáveis técnicos da empresa, é tudo feito de uma forma transparente e correta dentro da legislação. E eu tô, foda-se porque comenta, inclusive eu até gosto, porque se estão comentando é porque a gente tá aparecendo e a gente tá incomodando. Porque eu sinto que há uma reserva de mercado, então as pessoas estão preocupadas. Se estão preocupadas é porque a gente ameaça, e se a gente ameaça é porque a gente está ganhando mercado. Então, se está falando, pode continuar. Eu estou muito tranquilo e convicto daquilo que a gente faz e que está tudo correto dentro da mais perfeita legalidade, dentro da mais perfeita organização e tudo mais. Então, pode falar. Eu ligo foda-se aqui, mas quando encontro a pessoa, ou fulano, ciclano, que eu sei que comentou isso, aquilo ali, eu digo, você tá maravilhoso. Pronto. O inimigo a gente traz pra perto, a É gente não foda isso, bota... né, velho? Mas não me incomoda, E não. ainda mais em Aracaju, é foda isso. Meu Deus do Deixa eu céu. falar. Episódio massa, viu, Carlinhos? Episódio massa. Ai, velho, quer mandar um último recado aí pra turma? Deixa eu ver. Quero que vocês mandem um recado pra Caetano. Ah, Caetano, aí você vai me fazer chorar aqui. Caetano é meu pontapé inicial para enquanto pessoa, né, para continuar, sabe? Ele é minha pecinha, assim, é como se fosse minha bissetriz, sabe? Eu tracei a bissetriz, ele tá lá no final e eu tô em busca de ser o melhor por ele, para ele. E vai ser assim, sempre assim, porque é um negócio genuíno, incapaz de ser descrito. Eu não tenho como falar sobre a sensação de ter uma outra pessoa através de você. Então, ele é minha obstetriz. Eu acho que em relação a algo a falar, seria para as pessoas que têm vontade de fazer essa transição, sabe? De mudar, seja em que âmbito for. Eu acho que a vida traz experiências e traz possibilidades incríveis. E não é que não é aquela coisa idealizada que vai ser fácil. Eu tomo pedrada até hoje. Não é um mar de maravilhas, não é um mundo cor-de-rosa, não tem nada a ver com isso. Mas quando você ouve um chamado, sabe? Quando você se identifica com aquilo que você está fazendo, tem tesão, e é tesão real, do tipo de você estar numa reunião apresentando um projeto e eu tá todo arrepiado. Eu mostro para eles, tá aqui, todo arrepiado. Não é brincadeira. Então, isso é algo Isso é foda, muito mano. maior. É um tesão. Eu acho que você sente isso quando você vê lá o clube todo montado, que você olha assim, tô até arrepiando. Caralho, meu irmão, olha essa festa, sabe? Graças a Deus Então, eu tenho isso com vários aspectos assim da minha vida, velho. Graças a Deus eu sou um cara privilegiadíssimo. Díssimo, díssimo, díssimo disso. e isso é muito bom, você saber
que aquilo que você se identifica, você tá ali. Ou você já tem, ou você tá correndo atrás para conseguir. E não precisa ser de uma forma idealizada, tudo perfeitinho, uma transição de carreira em que o dinheiro que você perdeu aqui, você vai ganhar aqui. Vá fazendo gradativo, vá fazendo aos poucos, vá criando meios para chegar lá. Não desista. Vai ter dificuldade, vai ter desafio, vai ter falta de dinheiro, vai ter que botar dinheiro do bolso. Bota até hoje. Mas vá, sabe? Acho que viver dentro de prisões, dentro de conceitos pré-determinados, de relações, enfim, que não fazem mais sentido, não vale a pena, porque a vida é muito boa e grande, sabe? Pra gente usufruir, tá aqui pra gente usufruir. Então vá, velho. Não deixe passar, não. Vá fazendo da sua forma aos pouquinhos. Se não puder fazer de uma vez, faz de um jeito ou de outro, mas vá. E é isso. Coragem. Coragem. Com medo mesmo. Valeu, Ricardinho. Valeu demais, bicho. Valeu demais. Espero que o pessoal que esteja assistindo, ouvindo, faça uma reflexão sobre o momento que você vive hoje. Porque às vezes a gente se sente meio preso, meio sufocado com alguma coisa e não sabe exatamente o que fazer. Acho que o episódio de hoje pode ser uma grande inspiração, na Pode ser uma verdade, grande né? inspiração para muita gente que tá ouvindo. Uou! Turma! Esse é o foguetão, né, Ricardinho? Isso aí. Esse é o foguetão. Turma, velho, brigadaço. Brigadaço. E aí? Dona Gabi Lobo, Como é o nome? Foi que vocês fez agora aí? Ah, tá bom. lá ele. Não, é check, né? Eu Check. entendi, é um check, é um check. Tá, mas isso é bom checar antes. Por quê? Não sei, deixa pra lá. Dona Gabi Lobo, mais uma vez, acertando no cu da mosca. Ah, agora eu entendi. Um beijo O caso pra é Gabi muda a música. Lobo. Eu O caso é adoro. aqui, né? Deve E eu ser tenho difícil, que velho. mandar um beijo pra Gabi, porque é uma pessoa maravilhosa, É. fã número Aí é 1 do fera. clube ali. Gabi é uma luz. Adoro encontrar ela Gabi é uma luz. sambando nas festas, bom demais. Gabi, quando chega no lugar, como é, Ricardinho? Faça a sonoplastia. Gabi chegando. Beijo, Turma. Gabi! Beijo, Gabi! Turma, esse é o Foguete Sem Ré, toda terça-feira, um novo episódio, 5h30 da tarde. Estou pela, como é 120, 120ª, 20ª vez? Ah, eu acho que é o 120º. 120ª, 70ª não, né? Não, Que é 70º 70ª. seria 70. É, você lembra que Já eu não passamos sou bom a- de matemática, Já não. passamos nem- há muito tempo. É, mas isso não é matemática, né? É o Isso quê? isso é português, né? Não. É numeral ordinal. Mas eu fazia na prova de É matemática. numeral ordinal. Ah, fazia na prova de matemática. Numeral, ordinal, matemática. Ah, Valeu, tá. turma. Tchau, Foguete Sem Ré. É isso, valeu, obrigado, fui.